Se você está pensando em comprar um carro híbrido, mas você só vê SUVs no mercado, por que não uma opção como essa daqui, Honda Civic híbrido, primeiro nessa carroceria aqui com mecânica híbrida vendida no Brasil, que você acompanha comigo a partir de agora. Será que vale a pena 270 mil nesse carro ou pensar em outras opções? Roda a vinheta. Para você que chegou agora aqui no canal da Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não se esqueça também de deixar o seu like e seu comentário. Ficou com alguma dúvida, pode perguntar que eu te respondo, ou caso você queira que eu faça avaliação de qualquer outro carro, pode ser novo, usado ou seminovo, deixa nos comentários que eu também vou tentar fazer essa avaliação para você. E não se esqueça, se estiver pensando em vender o seu carro usado ou seminovo, agende uma avaliação gratuita na Instacarro e bora para avaliação. Existe uma mística no mercado que toda a geração ímpar do Civic adota um visual mais sóbrio, mais conservador. E aqui fica bem confirmado isso nessa 11ª geração do Civic vendido aqui no Brasil. Primeiro que a gente tem que falar é que esse Civic ele não é fabricado no Brasil, ele é importado da Tailândia. E por que ele vem de lá, não de outros mercados, como por exemplo o mercado norte-americano ou do próprio Japão? Isso acontece porque a Tailândia é o único país que fabrica o Civic na carroceria sedã com o powertrain híbrido. Então isso é uma explicação do porquê que ele vem de lá e não de outros lugares. Não tem nada a ver com relação à qualidade de produto, nada disso. Até porque você vai ver durante o vídeo que esse carro aqui é bem legal. Mas vamos falar aqui de design desse carro. Ele tem alguns pontos que são bem importantes de falar. Primeiro que ele é bem maior do que o Civic da geração 10. Primeiro que ele tem 35 mm mais comprido no entre-eixo e tem uma bitola traseira 12 mm maior. Então a gente está falando aqui de um sedã maior para ser um carro mais confortável também para você. Pensando em design, a gente tem as características dos dois faróis aqui Full LED esticados, compridos. Você vai ver que no design dele, ele tem o DRL aqui nessa parte superior, fazendo um desenho que é um desenho repetido lá na lanterna traseira, que eu já mostro para você. São faróis automáticos com aquela função de, se você tiver com o farol alto ligado e vem um carro na mesma direção, ele vai baixar o foco para não ofuscar quem vem na outra direção ou caso tenha um carro na sua frente. Então, faróis altos inteligentes. Tem farol de neblina também LED. Quando você vê aqui de frente também, ele tem esse nariz, parece uma cabeça de golfinho, uma cabeça de tubarão. Eu particularmente gostei desse visual, tem quem não goste. Tem esse visual mais conservador do Civic, mas comparando ele com o G10 com certeza é mais bonito. Mas e você, acha bonito ou não acha? Deixa nos comentários que eu queria saber. Continuando falando aqui em questão de design, ele tem esses dois faróis interligados pela grade, que dá um visual mais, quando você vê de frente esse carro, ele parece realmente mais largo do que ele é. E como todo carro híbrido da linha Honda, ele tem o contorno do H aqui em azul. A gente tem as rodas aqui de 17 polegadas, que tem um visual mais esportivo e que combinam um design diamantado com um visual em cinza escuro. Mais na lateral aqui, a gente tem os retrovisores aqui do lado direito com a câmera do sistema do Lane Watch. Você vai perceber também que esse carro ele é bem baixo. Então, ó, eu tenho 1,74 m de altura. Eu tô bem mais alto do que o nível do teto dele. E andando com o carro na rua também durante o test drive, você vai perceber que ele é muito mais baixo do que os outros carros. É uma característica do Civic que eu gosto bastante, que é a posição de dirigir mais baixa, mais esticada. E também que tem a mesma questão no design dele. Você vê que é um carro baixo, bem esticado e que agora na geração 11 ele tem os 3 volumes bem definidos. A gente consegue ver aqui a dianteira bem definida, o espaço dos passageiros bem definido e a traseira bem definida. Mesmo ele sendo um carro sedã, você pode ver que o teto dele ele tem uma caída no estilo coupé. Então lá dentro os passageiros sofrem foram um pouquinho mais altos. E aqui na traseira, como eu falei lá na frente, olha a repetição do visual lá do farol. O mesmo estilo do design adotado lá no farol, a gente encontra aqui nas lanternas traseiras que também são em LED. Então se tem um visual marcante desse novo Civic, é essa identidade aqui repetida nos faróis e lanternas. Quando a gente vem aqui para o porta-malas, são 495 litros de volume, é um pouca coisa menor do que tinha no G10, mas já é o espaço suficiente para você carregar tudo o que você precisa. E o que é importante falar aqui dentro, ó, ele tem step, não tem nada daquela questão de você precisar usar um reparador de pneus, nada, mas é o step de perfil fino para você andar até 80 km por hora.
melhor do que o sistema de reparo, mas não é tão legal quanto é um step exatamente igual ao do veículo. O interior do Civic mudou bastante com relação à antiga versão, começando pelo acabamento. Na porta, a gente já começa a perceber o quanto ele está mais requintado. Então a parte superior aqui do acabamento é emborrachada, a gente tem um preto brilhante aqui para dar um visual mais premium para o modelo. Essa alavanca interna aqui, acabamento mais em alumínio, e o couro claro na região do apoio de braço aqui, lateral, como nos bancos. Aqui onde a gente vai ficar com o braço mais apoiado mesmo é num couro escuro, isso ajuda com relação à limpeza, para você não ficar o tempo todo aqui apoiado, isso aqui ficar sujo, se fosse totalmente claro, isso aqui é um ponto positivo. Aqui na região dos botões, a gente tem os botões, os controles dos retrovisores elétricos. Aqui o botão para o rebatimento elétrico, o botão para o travamento das portas, dos vidros e os controles dos vidros elétricos das 4 portas. O que eu não gostei muito foi dessa textura aqui, desse plástico texturizado. Ele é mais rugoso. Para mim, aqui ele deu uma quebra na qualidade visual de acabamento. Mas isso ele repete também no console central, que não é algo que eu gosto bastante assim de falar. Vindo por cá, a gente tem um botão para abertura do porta-malas. Geralmente a gente tem alavancas para fazer essa função. Aqui é um botão elétrico mesmo, apertou, abre o porta-malas. Já aqui no painel, na parte inferior, a gente tem alguns botões. Primeiro botão para desligar, ou ligar no caso, o sensor de estacionamento. Aqui para desligar os alertas sonoros dele. Botão para ligar e desligar o controle de tração. E o botão para ligar e desligar o sistema do Honda Sensing, principalmente para as questões de sistema de manter o veículo em faixa e mitigação de rodagem, lane watch, você desliga por aqui. Subindo um pouquinho, mais questões de design. Ponto interessante aqui na saída de ar, que ele tem esse visual mais simples, com essa alavanca aqui mais protuberante, parece um joystick de videogame, com essa grade em forma de colmeia cobrindo. Então ele fica mais escondido, um pouco mais... Todo o visual que a gente tinha lá fora e aqui dentro mais requintado, aqui dá um ar mais de esportividade e modernidade no modelo. E como na porta, parte superior do painel, também toda emborrachada. O volante é novo, mais característico assim do que era do Accord antigamente. O volante tem uma boa espessura, então na hora que eu estou dirigindo aqui, ele fica numa posição que eu não fecho tanto a mão, fica de uma maneira mais confortável, bem mais ergonômico dessa forma. Como você pode ver, ele é um volante multifuncional, tem regulagem aqui de altura e tem regulagem de profundidade, aqui por alavanca, e na parte da frente aqui ele tem alguns botões de controle. Do lado de cá, eu tenho os controles do lado de cá da central multimídia, então quando eu giro aqui, eu posso customizar as informações ali na tela, como por exemplo, colocar as informações do Apple CarPlay, do Bluetooth, informação de USB, rádio AM, FM e até informações do celular. Posso personalizar também o que eu posso mostrar nessa tela. O que a Honda considera aqui, eles chamam essa área aqui de WePower. Como você pode ver, ele parece um contagiros, mas quando você vê as informações aqui, ele mostra o quanto de potência está usando do sistema. Então, quando essa barrinha está subindo aqui, ó, por exemplo, 25, 50, 35 e 100, é quantos por cento de potência você está utilizando. E quando a barrinha desce aqui, ele vai mostrar para você quanto você está recuperando de carga do sistema aqui elétrico dele. E do lado direito tem as informações ali da parte externa do aro, o velocímetro dele analógico, e na parte interna ali você consegue customizar já do lado de cá. Então eu giro aqui para ver informações de consumo, como por exemplo ele está fazendo 20,2 km por litro na cidade. Ó, tem um outro trip, eu consigo ver informações de velocidade média, tempo decorrente, tem a última informação. Tem informação também de navegação dele. Tem um nível de atenção do condutor, então se eu dirigir por mais de 2 horas, ele vai me dar um alerta para que eu faça um momento de descanso. Tem informações também com relação ao cinto de segurança, se está todo mundo afivelado dentro ou não, e as informações do assistente de segurança dele. Então, por exemplo, o que eu consigo customizar aqui, alerta de saída de faixa e alerta para mitigação de colisão. Posso deixar tudo aqui na tela e eu posso deixar somente o velocímetro como se fosse em ponteiro analógico mesmo, e o primeiro que você viu, que são as informações relacionadas ao fluxo energético do veículo. Então o carro está parado, não tem nenhum fluxo rolando, aqui é o desenho dele da bateria, e na parte superior o do motor a combustão. Se eu movimentar ele um pouquinho, ó, fluxo da bateria direto para as rodas.
Então ele está rodando somente no modo elétrico, que é o que você vê do lado de cá, o IV. O IV aqui, modo elétrico, red, que o veículo está ligado, você não percebe som nenhum. Em algum momento aqui do vídeo você vai perceber que vai fazer um ruído de motor a combustão, porque o fluxo energético vai vir do motor a combustão para fazer o recarregamento da bateria. É um jeito bem complexo que funciona o sistema híbrido desse carro, eu vou explicar melhor durante o test drive, mas ele é complexo, mas é bastante inteligente, o que faz esse carro ser bastante eficiente também. Então essas são as informações aqui de volante. Vindo aqui para a área central da central multimídia, são 9 polegadas nessa tela aqui, para mim é uma central multimídia de muito boa qualidade. Ela tem essa impressão tanto no visual dela quanto no funcionamento, tem bastante preto, bastante contraste, é uma multimídia que funciona muito bem e tem aí o espelhamento Apple CarPlay Android Auto sem fio. Mas uma função que eu gosto bastante aqui é a presença de botões. Por que isso é bom? Isso é bom para o passageiro, tem uma função rápida de você aumentar ou diminuir volume, trocar de música de uma maneira mais rápida. E até para o motorista, às vezes tem tanto botão aqui, você precisa achar qual é o do volume. É muito mais fácil, você vem aqui, aumenta, diminui. Uma função muito mais intuitiva. Eu gosto quando tem essa presença. Fora isso, ele tem muitas funções aqui na tela que você pode usar no dia a dia. Como, por exemplo, o acesso rápido aqui do Apple CarPlay, você vai ter as suas informações do GPS, de áudio, como você está acostumado a utilizar. Voltando aqui para Home, você tem as informações do fluxo de energia. Então ele está me dando aqui autonomia, como que está aqui a minha bateria, você vê que ela deve estar aqui por volta de uns 30%. Se eu tiver com o veículo andando, ele vai mostrar, assim como mostrando no painel de instrumentos, como está o fluxo, se está vindo do motor, se está vindo da bateria, se está combinado. E aqui, qual seria o meu consumo na viagem atual. Fora isso, mais informações que a gente tem aqui nessa tela. A gente tem aqui um atalho de computador de bordo, vai mostrar qual que é meu trip A e meu trip B. Bastante legal isso. Tem outras informações aqui para outros aplicativos, eu posso ter aqui bússola, AM/FM, eu posso selecionar o que aparece na minha tela. E outros atalhos, como o celular, FM, o Bluetooth, várias informações. Posso mudar também configurações do veículo por aqui, por exemplo. Posso ver informações para calibração de pneu, configurações da assistência ao motorista. Tem bastante coisa aqui, então, por exemplo, o que esse carro tem? Alerta de distância de colisão frontal, sinal sonoro de veículo à frente no módulo ACC, configuração de atenção e saída de estrada, aviso sonoro de permanência em faixa, bastante funções para você utilizar também, como eu falei anteriormente, monitoramento de atenção do condutor. Posso fazer várias configurações e também posso mudar aqui, ele fica com as últimas funções como um atalho aqui na parte de baixo. Então, se eu não preciso procurar no menu, o que eu costumo utilizar com maior frequência fica aqui na parte de baixo, de uma maneira mais fácil de acessar. É uma central boa, se você quisesse uma central maior aqui, ele precisaria não ter esses botões, os botões descerem, aí você teria uma tela um pouquinho maior. Mas, convenhamos aqui, ó, o tamanho dessa tela está relativamente bom, a gente consegue utilizar o mapa com um tamanho bom de função e é um mapa que eu consigo arrastar aqui. Tem centrais multimídias que quando eu estou no mapa, eu preciso vir aqui na função, apertar o botãozinho e ficar indo para cima e para baixo. Isso aqui não é legal. Assim, eu gosto quando a gente tem essa possibilidade de vir aqui no mapa, eu quero ver para onde eu vou arrastar para mostrar para onde eu estou indo. E como você pode ver também, ó, o touch é bem inteligente, bem intuitivo. E por característica de construção dessa tela, ela não é uma tela que fica com várias marcas de dedo. Então isso é um ponto bem interessante também e positivo para esse carro. Descendo um pouquinho, como eu falei lá na lateral, ele tem aqui as saídas de ar-condicionado com esse mini joystick aqui para controle, escondendo as saídas com essa grade aqui exterior no formato de colmeia. Um visual mais esportivo, mais bonitinho para esse carro, dá um ar mais de carro alemão mesmo. O que dá também um ar de carro mais sóbrio, mais premium, é que você pode ver ele é todo horizontalizado. A gente não tem várias curvas, a gente não tem vários elementos assim de design para te distrair. Ele é um carro muito bem resolvido no design dele. Então ele tem toda a linha de saídas de ar-condicionado na mesma linha, tem o mesmo padrão de acabamento para tudo, isso é bem bonito. Também bonito é essa central aqui, os controles do ar-condicionado. É individual para motorista e passageiro, então eu consigo controlar aqui de maneira individualizada a temperatura para quem vem aqui na frente. Posso mudar por aqui a posição que o ar vai sair, então se vai sair de frente, frente, pé, só pé, posso colocar pé
Posso colocar pé e para-brisa, só frente, posso mudar tudo por aqui. Tem o desembaçador frontal e traseiro para ligar e desligar o ar-condicionado, aqui recirculação e aqui para ativar a função Sync para sincronizar. O que eu mudar aqui vai mudar para os passageiros da frente de maneira sincronizada. Um pouco mais abaixo aqui a gente tem as saídas USB, uma para fazer o espelhamento aqui com a central multimídia, caso você não faça por Bluetooth, e uma para carregamento. Então, em teoria, uma para motorista, outra para passageiro. Tem também uma tomada 12 volts com 180 watts de potência para carregar outros aparelhos, como por exemplo, você pode ter alguém aqui na frente com um notebook, com um adaptador, pode fazer o recarregamento aqui. E claro, um carregador de celular por indução. Ponto interessante da Honda que eu gosto bastante. Eu posso simplesmente vir no botão, segurar e desligar. Pode ser que meu celular não tenha carregamento por indução e eu não tenha outro lugar de colocar. Eu posso deixar ele aqui, que isso não vai atrapalhar, não vai afetar nada. Mas se eu quiser carregar, aperte segura, pronto, está carregando. Para mim é um ponto bem inteligente que outras marcas poderiam replicar. Vindo mais para cá, falando aqui de alavanca de câmbio. A alavanca de câmbio é pequena, também por conta da altura do console central, isso dá um ar mais esportivo. Curtinha, com as funções normais, PRND. Um pouco mais abaixo, na alavanca, a gente tem o Drive Mode. Ele tem 3 modos de condução, Eco, Normal e Sport. Isso é meio que intuitivo. O Eco você economiza mais combustível, aproveita mais o funcionamento do motor elétrico. O Normal você deixa que o sistema entenda o que você precisa mais, se é mais o funcionamento do elétrico ou da combustão. E no Sport ele vai usar mais o motor a combustão junto do motor elétrico para te oferecer mais potência. Então, e dá uma diferença bem absurda entre esses modos. Não que ele fique ruim no modo Eco, ele continua um carro muito bom de dirigir, mas a diferença do Eco para o Sport é abissal. Um pouquinho mais atrás aqui, a gente tem o freio de estacionamento eletrônico e a função do Brake Hold. E como pode ver, 2 porta-copos bem grandes aqui na frente para você colocar seus objetos. Como eu falei da porta do acabamento lá, que eu achei estranho do plástico, a gente tem o mesmo tipo de acabamento aqui, ó, bem rugoso. Não é o visual mais moderno possível, não é o visual mais requintado possível. Talvez isso seja bom do ponto de vista de arranhado, de você não ficar passando aqui, passa a chave, coloca a chave dentro e vai acabar arranhando. Mas visualmente falando, ele quebra um pouco esse conceito de carro de um pouco mais requintado. Mais atrás aqui a gente tem esse porta-objetos. Não é tão grande, ó. Não é tão profundo, um pouco mais curto, complementa a minha mão. Tem um pequeno porta-objetos na parte superior aqui, onde você pode colocar moedas, dinheiro, para você pagar seu pedágio. Mas enquanto você está dirigindo aqui, ó, por posição de banco, eu fico numa posição bem confortável e tenho onde me apoiar realmente. Uma altura boa. Por falar em bancos, você pode ver que o acabamento do banco aqui é num couro claro. E vale muito ressaltar como esse banco aqui apoia bem a região das costas. Ele tem uma tecnologia que ele sustenta bem a posição da coluna do motorista. Então, se eu estou dirigindo aqui, eu fico de uma maneira muito confortável. Eu tenho o controle elétrico dos bancos, tanto do motorista quanto do passageiro. Estou aqui, estou muito bem apoiado. Talvez ele pudesse ser um pouquinho mais comprido para a região das pernas. Para ficar aqui até na parte da dobra do joelho, faltaria aqui uns 2, 3 dedos. Mas ele é tão confortável aqui nessa parte das costas que acabo não sentindo falta. Ele é confortável e consegue ter um apoio bom o suficiente para você dirigir em altas velocidades sem sentir que está escorregando do banco. Então, faz bastante tempo que eu não dirijo um carro com banco tão confortável como esse aqui. Como você acompanha aqui o canal, para quem não acompanha, não esquece de acompanhar. A gente avalia vários tipos de veículos, carros de todas as faixas de preços, e esse aqui talvez seja o carro com banco mais confortável que eu tenho em lembrança aqui de dirigir. Outro ponto para falar desse carro é aqui em cima, aqui no teto solar dele, tem o controle elétrico de abertura. Como era de se esperar mesmo de um carro dessa faixa de preço. Abertura e fechamento aqui no modo com o toque. O problema é que a cortina aqui, ó, é formato de gaveta e que você precisa abrir. Para dar um ar mais requintado, talvez precisaria ser uma abertura elétrica. Atrapalha no fim das contas? Não. Mas, para quem quer um pouquinho mais, isso acaba dando um pouco mais de ideia de que não é um carro tão requintado assim. Mas eu gosto, para mim é mais prático, é mais rápido. Estou dirigindo, venho aqui com a mão, faço a abertura. Não é um teto solar panorâmico que eu preciso colocar a mão até lá atrás. Então, de maneira bem tranquila.
E o que é tranquilo também é a vida de quem vai aqui no banco de trás. Dá uma olhada, espaço suficiente, a posição do banco é muito boa, então eu tenho um apoio bom aqui das costas, eu não fico tão para trás e nem tão reto como ficaria em alguns veículos, eu tenho uma inclinação praticamente perfeita e tenho uma boa distância para o banco da frente, ó. O banco está posicionado na minha posição de dirigir, ó, 4 dedos abertos, ó, um pouco mais que um palmo de distância. Fico confortável aqui, mesmo padrão de acabamento lá da frente tem aqui atrás, emborrachado, alumínio, preto brilhante e o rugoso chato aqui. Mesmo padrão, couro aqui no apoio de braço, bem tranquilo. Também de vantagem a gente tem aqui saídas de ar-condicionado para os passageiros, então consigo posicionar aqui para ficar confortável baseado na temperatura lá da frente, nenhum problema. 2 saídas USB também para ninguém brigar aqui atrás na hora de carregar o celular. Talvez fique um pouco ruim para quem é um pouco mais alto do que eu. Como o teto tem essa caída mais do estilo coupé, digamos assim, se alguém for mais alto do que eu, talvez fique a cabeça muito próxima. Então eu tô aqui, talvez eu ficaria batendo a cabeça aqui no PQP, talvez. Mas de uma maneira, para mim, numa viagem longa, o que eu valorizaria mais aqui seria o apoio lombar, o quanto que eu poderia esticar a perna, ficaria de uma maneira confortável. Talvez quem não ficaria confortável é quem ficaria aqui no meio, porque no meio a gente tem o console central alto. Então para ficar aqui, ou precisa ser uma pessoa de estatura baixa ou uma criança mesmo. Mas como é muito difícil numa viagem, numa família, sempre andar 3 no banco de trás, 2 andam de maneira tranquila, você ainda tem aqui um apoio de braço, com 2 porta-copos, pode ficar aqui de maneira bem confortável. E para falar para vocês como é esse carro, como que ele anda, como é que ele se comporta, como funciona a tecnologia desse motor aqui híbrido, bora pro test drive. O que é interessante desse Civic aqui é a estratégia do funcionamento do conjunto híbrido dele. Então, basicamente, ele tem um motor a combustão e 2 motores elétricos. O motor a combustão é um 2.0 do ciclo Atkinson, que gera 143 cavalos e 19,1 kgfm de torque. Tem um motor elétrico, que gera 184 cavalos e 32,1 kg de torque, e um segundo motor elétrico que tem uma função de gerador. Na estratégia de funcionamento, eu vou até deixar na tela para vocês verem, acompanhando durante aqui a avaliação. Todo o funcionamento do carro, ele é pensado para que na maioria do tempo ele funcione somente no modo elétrico. Então, como está aqui, por exemplo, saindo o fluxo da bateria para as rodas. Caso eu precise de uma maior força, de uma maior aceleração, quando eu acelerar, ele vai combinar os motores, ou dependendo do caso, se for uma situação que eu tenha baixa bateria e que eu precise de um fluxo energético melhor para o funcionamento das rodas, ele vai aproveitar só o motor a combustão. Então, quando você estiver andando com o carro, por exemplo, até 90, 100 km por hora, ele vai funcionar somente o motor elétrico, invariavelmente, situação específica, como eu acabei de mostrar, ele pode ligar o motor a combustão para auxiliar, mas mesmo que ele esteja tracionando as rodas, ele também vai funcionar ao mesmo tempo carregando a bateria. É uma estratégia para que você sempre consiga aproveitar esse carro o mais elétrico possível. E quando a gente pensa num carro híbrido, a gente vai pensar que ele é um carro focado em desempenho, um carro focado principalmente em economia de combustível e eficiência energética. E do ponto de vista de eficiência energética, esse carro aqui ele dá show. Porque primeiro, por você ter um carro com motor a combustão do ciclo Atkinson, o ciclo Atkinson ele é termicamente mais eficiente do que o motor de ciclo Otto. Especificamente nesse carro aqui, ele tem 41% de eficiência, enquanto o motor de ciclo Otto comum tem em torno de 30%. Para você pensar, poxa, que diferença faz isso? Um motor elétrico ele é quase 100% de eficiência. Tudo que você fornece de potência para ele, você fornece de energia para ele, ele converte isso em funcionamento, ele converte isso em energia para você funcionar. No motor a combustão, no motor térmico, existem muitas perdas do que você pode aproveitar de energia dele. Então, do tanto de energia que a gasolina consegue oferecer para o motor a combustão ter o funcionamento dele, parte dessa energia é perdida pelo atrito dos pistões, das peças móveis do motor, é perdida por temperatura,
Então, são vários fatores que fazem ele perder essa eficiência energética. Então, é mais ou menos assim, se você recebesse o salário do seu final do mês, e no final do mês do que você recebesse salário, você tivesse só 30% para poder pagar a conta. O resto é tudo imposto. É mais ou menos como funciona o motor a combustão e por que, quando a gente fala num carro elétrico, ele ser mais eficiente é isso. Então, tudo que você recebe é seu, sabe? Tá tudo ali. No ciclo Atkinson, você tem 41%. Não é tão bom quanto é um motor elétrico, mas ele é mais eficiente do que a média dos motores a combustão. Então isso é um ponto positivo. E nessa estratégia de funcionamento aqui desse sistema e-Heavy do Civic, ele deixa o carro muito eficiente do ponto de vista de consumo de combustível. E o que seria essa eficiência de consumo de combustível? Andando aqui na cidade, não andando nesse trânsito aqui leve, de uma maneira tranquila, pegando trânsito pesado mesmo, eu consegui a média de 20,2 km por litro. O divulgado pelo Inmetro é em torno de 18 km na cidade e 16 na estrada. Então você consegue ter um funcionamento, uma eficiência até melhor do que o divulgado pelo ciclo dele, só andando do jeito que ele deve mesmo, do jeito tranquilo, acelerando e freando e aproveitando o que esse sistema tem para te oferecer. Então a gente está falando de um carro que é econômico, um carro eficiente energeticamente, mas não é só isso, assim, nessa estratégia de funcionamento, como esse carro ele tem boa parte do tempo, todo é muita coisa, mas como boa parte do tempo ele está focado em funcionar só no modo elétrico, a gente consegue aproveitar dele o melhor de um carro elétrico, que é o torque instantâneo. Então, você tem um carro que é extremamente ágil no uso em cidade. Quando você acelera ele tem aquele impacto inicial de um carro elétrico de te acelerar e de te empurrar. E depois, em altas velocidades, por estudo da Honda, por entender o que funcionaria melhor nesse carro, a partir de 100 km por hora, por exemplo, numa rodovia, ele vai usar bastante o motor a combustão e o motor elétrico como um boost. Então é o que dá mais de diferença assim, no comportamento do carro. Então, por exemplo, estou aqui, olha como funciona o motor elétrico na aceleração. Ó. Baixa a velocidade, acelerou. Ouviu o motor entrando? Aí é o que você também se engana, sabe? Não necessariamente, às vezes, que esse motor está fazendo barulho, significa que ele está tracionando as rodas. Ele pode entrar tracionando as rodas, mas ele pode entrar também fazendo esse barulho todo, como se estivesse acelerando, como se fosse o responsável por dar o movimento para o carro, só que na verdade ele está entrando como motor a combustão, porque que é como um gerador do motor elétrico, das baterias dele. E por que isso funciona? É uma estratégia da Honda para te dar a impressão de estar dirigindo um carro mais esportivo mesmo. E o que tem mais dentro dessa estratégia é que esse carro ele não tem um câmbio, digamos assim. Quando você puxa pela ficha técnica, você vai ver que ele considera o câmbio um eCVT. O eCVT desse carro, na verdade, é o conjunto elétrico dele ligado ao motor. Então ele tem um conjunto de embreagem multidisco, que é o que faz o acoplamento do motor a combustão para a tração nas rodas. Então ele vai ter um comportamento de embreagem mesmo, desse engate e desengate. E tem um motor elétrico ligado a um eixo em série ao motor a combustão. Então isso na prática, ele é um carro que não tem marchas. Como um carro elétrico, ele é um carro de uma marcha para frente e uma marcha para trás. Só que quando você andar e acelerar esse carro, você vai perceber uma troca de marcha. E qual que é a mágica disso? A mágica disso é o computador de funcionamento do sistema aqui do Civic. Ele vai simular um ruído e vai simular um comportamento de troca de marchas para te dar a sensação de estar dirigindo um carro com troca de marchas. Bem parecido como é um carro com câmbio de dupla embreagem, por exemplo. Então, ele te engana para te dar uma sensação de um carro mais legal do que ele realmente é. E isso na prática não é ruim, porque ele não é um carro que simula uma coisa e te passa uma impressão falsa. É uma impressão muito real e um comportamento muito legal de dirigir esse carro. Então, é bem complexo o sistema, mas na prática ele funciona de uma maneira muito lisa, muito, muito perfeita. E que dá uma sensação realmente de que é um carro bem acima da média mesmo.
Eu vou tentar exemplificar para vocês aqui colocando no modo Sport, ó. Vou mudar modo Econ, modo normal, modo Sport. Percebe o comportamento e tenta ouvir o ruído aqui, ó. Você consegue perceber bem o ruído do motor e essa troca de marchas, que é uma... que assim, não dá. Se você não for olhar e entender especificamente como é a característica 100% do funcionamento, você vai acreditar que esse carro está trocando de marcha, ele vai te dar essa resposta e o comportamento exatamente nesse sentido. E é um ponto bem legal desse carro aqui, que faz ele não ser um carro chato, porque tem muito carro híbrido que é chato de dirigir, carro elétrico que é muito linear. Não, ele te dá um comportamento muito semelhante do que você teria da tocada de um Honda, com a eficiência do que você precisaria de um carro a combustão. Então, para você ter ideia também desse conjunto todo, a bateria desse carro fica posicionada debaixo do banco do passageiro e ela tem 1,05 kWh. Com modo de comparação, um carro elétrico pequeno tem a bateria em torno de 40 kWh. Então você não tem uma capacidade de armazenamento de carga muito grande, mas nessa estratégia de funcionamento, de aceleração, motor gerador, motor a combustão recarregando bateria, o sistema de freios regenerativos, a roda, tudo isso faz com que esse equilíbrio de fluxo de energia faça com que o carro funcione muito bem. E funciona muito bem mesmo, e também te oferece um consumo de combustível bem acima da média. Fora tudo isso, fora essa característica de um carro que te surpreende em cada aceleração, em cada característica dele, ele continua te oferecendo uma tocada de uma condução que você gosta. Para quem é fã de Honda, tem uma posição de direção mais baixa, tem uma tocada de direção aqui um pouco mais firme, uma suspensão que ela é mais macia do que a gente via no Civic G10, mas ela é mais macia para você ter um conforto de rodagem aqui na cidade e consegue te oferecer uma firmeza suficiente para você rodar na estrada como você gosta de dirigir. Não tem erro, assim, não. Se você tem um Civic antigo, vai andar nesse carro, você vai sentir que você subiu de carro, você não tem um carro semelhante e nem um carro pior. Realmente, ele melhorou bastante nesse sentido. Melhorou em comportamento dinâmico, melhorou em tocada de direção, melhorou em desempenho, melhorou em consumo, melhorou em tamanho, melhorou em questões de acabamento. É um carro bem melhor, muito mais seguro, muito mais tecnológico. É o primeiro Civic a vir equipado com Honda Sensing. Então ele tem aqui o sistema de piloto automático adaptativo, ele acelera e freia de acordo com o carro à frente, contorna curvas, tem sistema de mitigação de saída de faixa. Então se eu estiver andando, acionar aqui, por exemplo, e eu começar a comer faixa, ele vai me dar o alerta para que eu volte para a posição de uma maneira segura. Ele vai me dar um alerta caso eu esteja ficando distraído dirigindo, esteja dirigindo por muito tempo. Ele vai me dar um alerta caso o carro da frente freie e eu não freie no momento exato. Se precisar parar, ele vai parar. É um carro muito inteligente, um carro muito legal, que quando você coloca no preço que custa 270 mil, se parar para pensar que é um Civic, talvez assuste um pouquinho, mas o carro em si, o conjunto, merece seu test drive. 270 mil reais é muito quando você pensa em comprar um Honda Civic. Só que quando você anda nesse carro, quando você tem a experiência de testar ele, você vê que ele não é um Civic, ele não é o que a gente estava acostumado no Civic G10. É um comportamento completamente diferente. É um carro maior, é um carro com nível de acabamentos muito superior ao que tinha o Civic G10. É um carro com um comportamento dinâmico também muito diferente. Ele traz muitas qualidades do que o Civic já tinha com relação a comportamento de direção, comportamento de suspensão, uma tocada bem diferente do que a gente tem no Corolla. Ele ficou muito mais semelhante hoje ao que os carros alemães conseguem oferecer. Por exemplo, a BMW 320, como o Audi A3. Consegue ser mais confortável que eles, consegue ser mais espaçoso e um carro extremamente econômico, como você viu no vídeo. Eu, com 270 mil reais, não pensaria que estou comprando um Civic. Estou pensando que estou comprando um carro que é muito eficiente, um carro muito bom de dirigir, que me atenderia em vários quesitos na minha rotina. E como fã de sedã, para mim seria uma ótima opção. Mas e você, por esse preço? Levaria o Civic, economizaria levando o Corolla ou já partiria para um sedã alemão? Deixa nos comentários que eu gostaria de saber e até o próximo vídeo. Valeu!